Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo. Faz tempo que eu não gravo um vídeo aí para vocês, um vídeo em que eu apareço e tudo mais. A gente tem feito paródias, tem feito vídeos de PES e hoje eu vim falar da volta da Libertadores da América, fazer um resumão do que aconteceu aí no meio de semana. Tem Libertadores, Copa do Brasil, Playoff da Champions, a pré-Champions, né? Não tem esse nome, mas é a pré-Champions, é tipo a nossa pré-Libertadores. Então vamos começar com o vídeo, falando dos brasileiros na Liberta, começando com os que jogaram na terça-feira, começando com o meu Furacão querido, que num jogo emocionante na Bolívia bateu o Jorge Wilstermann 3-2. O Furacão, que é o líder do grupo agora com 6 pontos, seguido pelo Colo-Colo também com 6 pontos, o Jorge Wilstermann 3 pontos e o Peñarol também tem 3 pontos. O Furacão lidera o grupo, faltam aí 3 rodadas, foi-se o primeiro turno da fase de grupos. Outra equipe brasileira que jogou na terça-feira foi o Santos do Cuca, empatou 0-0 com o Olímpia. Tá bom, não empatou 0-0 em casa, mas não foi contra o Fuerza Amarilla, foi contra o Olímpia. O Olímpia tem 3 títulos de Libertadores da América, o Olímpia é um time tradicional, um time que vem forte, que vem investindo aí para jogar Libertadores da América a vera. Faz tempo que ele não chega tão forte numa Libertadores. A última edição, se não me engano, ele ficou nas oitavas de final. E quanto ao Santos, o Santos segue líder desse grupo. O Santos é líder do grupo com 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate. Seguido dele vem o Olímpia com 5 pontos, o Defensa e Justicia com 3 pontos e o Delfim com 1 ponto. A vida do peixe bem tranquila aí quando o assunto é a classificação. Na quarta-feira teve o Grupo E que tem a dupla Grenal. O Grêmio bateu o América de Cali num jogo emocionante por 4-3. E o Grêmio perdeu por 2-0 para a Universidade Católica em Santiago. O Grêmio não vem bem no Campeonato Brasileiro, voltou a Libertadores mal. E aí o Renato falando que tá tendo tranquilo, dá para classificar. Realmente a classificação parece factível para o Grêmio, mas uma classificação em segundo lugar pode causar para o Grêmio um confronto muito difícil de oitavas de final contra um primeiro colocado, até possivelmente um time brasileiro. Mas esse grupo internacional é o líder com 7 pontos e aí tá embolado. O Grêmio tem 4, o América de Cali tem 3, a Universidade Católica também tem 3. E o próximo jogo do Grêmio é ninguém menos que o Inter no Beira-Rio. Então quer dizer, a situação do Grêmio é complicada, porque se ele perde pro Inter no Beira-Rio e alguém ganha entre a América de Cali e a Universidade Católica, o Grêmio sai da zona de classificação. Então vamos ficar de olho aí no Grêmio. O Inter, pra mim, ele classifica. O Grêmio também, que eu acho que classifica, mas vai ter um pouquinho de dificuldade aí pra passar. Quem também jogou na quarta-feira com transmissão do SBT Maoi foi o Palmeiras. O Palmeiras foi jogar lá na altitude de La Paz contra o Bolívar. Venceu o jogo por 2-1. Depois agora vai enfrentar Tigre e Guarani do Paraguai, que são adversários bem mais tranquilos. O Tigre muito mais que o Guarani, inclusive. O Guarani é o melhor adversário aí do grupo. E o Palmeiras está 100% de aproveitamento na Libertadores, são 9 pontos. É um dos 3 únicos times da Libertadores que estão com 100% de aproveitamento, que é o Palmeiras, o Independiente Del Valle e o Nacional do Uruguai. São os únicos 3 times que venceram as 3 partidas até agora. O Palmeiras tem 9 pontos liderando o campeonato, o grupo, né? O Guarani do Paraguai tem 6 pontos, é o segundo. O Bolívar tem 3 pontos e o Tigre tem 0. Eu acredito que o Palmeiras vai se classificar com tranquilidade, corre sérios riscos aí de fazer 18 pontos. Palmeiras deve chegar aí com tranquilidade nas oitavas de final. Na quinta tivemos o jogo do São Paulo e River Plate, 2-2, empate no Morumbi. Resultado ruim para o São Paulo, ruim também para o River Plate. O grupo é difícil, o São Paulo vai ter um jogo importantíssimo contra a LDU em Quito. É muito difícil jogar na altitude. Depois tem o Binacional no Morumbi, esse o São Paulo deve vencer. E o River Plate, acho que se não me engano o River Plate pega a LDU em casa. E o Binacional fora. Então o São Paulo pode se classificar, tem chances ainda de se classificar, mas vai ser uma vida difícil, principalmente o jogo de Quito contra a LDU, que já é o próximo, na altitude de Quito contra a LDU. São Paulo venceu no Morumbi, mas lá em Quito a história é outra, Fluminense que o diga em 2008 e 2009. O líder do grupo é a própria LDU com 6 pontos, o River Plate tem 4 pontos, o São Paulo no momento é o terceiro com 4 pontos, e o Deportivo Binacional tem 3. E deixamos por fim o Flamengo, que é outro patamar, mas o outro que é aquele antigo, que é o antigo normal do Flamengo, ou pelo menos alguma coisa está no antigo normal, que é o Flamengo tomando
surra na Libertadores da América. O Independente Del Valle fez 1, 2, 3, 4, 5-0 no Flamengo. O Independente Del Valle fez 5-0 no Flamengo. Um é casual. 2 pode ser, aconteceu. 5-1. 5-1. 5-1. Flamengo aí tomando uma goleada estratosférica, estrondosa. Galera já pedindo a cabeça do Domi, né? Esse divórcio aí, Flamengo com o Jorge Jesus, ficou ruim pra todo mundo, né? Porque ó, o grupo do Flamengo, o Del Valle é o líder com 9 pontos, o Flamengo tem 6, o Júnior Barranquilla tem 3 pontos e o Barcelona tem 0. O Flamengo pega o Júnior Barranquilla agora, confronto direto aí pela segunda vaga. O Flamengo pra mim se classifica, mas eu agora tô achando que vai se classificar em segundo. O Del Valle é um excelente time, olho no Del Valle, vice-campeão da Libertadores de 2016, campeão da Sula de 2019. O Del Valle é um time que vem aí para as oitavas de final, 100% de aproveitamento na Libertadores. Vai dar trabalho. Vamos falar agora dos últimos 2 grupos que não tem brasileiro. O grupo F, que tem o Nacional do Uruguai com 9 pontos, também é um dos que está 100% de aproveitamento. O Racing de Avellaneda tem 6 pontos. O Estudiantes de Mérida tem 3 pontos e o Alianza Lima 0. E o grupo H, o Boca lidera com 7 pontos, o Libertad tem 6, o Caracas tem 4 pontos e o Independiente Medellín com 0. Falando de Flamengo e Jorge Jesus, vamos falar do Benfica. Eu não vou falar muito dos resultados da pré-Champions, vou falar mais do Benfica, que é o resultado que todo mundo está mais acompanhando por causa do Jesus. O Benfica foi eliminado pelo PAOK. E o mais engraçado do Benfica de ser eliminado pelo PAOK é que o nome do técnico do PAOK é Abel e ele foi técnico do Braga. Jorge Jesus está eliminado da Champions League e vai jogar aí a Europa League com o Benfica. Tivemos também na Copa do Brasil os jogos de ida da quarta fase, a fase anterior às oitavas. 5 times vão sair classificados, vão se juntar aos 8 que estão na Libertadores, ao campeão da Série B, o Bragantino, ao campeão da Copa do Nordeste, que é o Fortaleza, e ao campeão da Copa Verde, que é o Cuiabá. Os jogos foram os seguintes: a Ponte Preta empatou em casa com o América de Minas por 2-2, a volta será no Independência. O Brusque perdeu em casa para o Ceará 2-0, a volta no Castelão, o Ceará deve se classificar. Fluminense venceu o Atlético Goianiense só por 1-0 no Maracanã, a volta em Goiânia está em aberto ainda para o Dragão. O Juventude venceu o CRB por 2-0 no Alfredo Jaconi, vai jogar no Repelé em Maceió. Bem difícil a vida do CRB, o Juventude é favorito, mas jogando em casa o CRB pode conseguir aí uma virada espetacular. E o Botafogo venceu o Vasco por 1-0 no Newton Santos, a volta no São Januário. Clássico é clássico e vice-versa, não tem favorito, tudo pode acontecer, inclusive nada. E quarta-feira teve jogo do Campeonato Brasileiro, o Corinthians adiantou um jogo da 11ª rodada contra o Bahia, na Neoquímica Arena, conhecida popularmente aí como Arena Remedião, Arena de Pirona. O Corinthians venceu o Bahia por 3-2 e o Corinthians, nesse momento, ocupa a 11ª posição do Campeonato Brasileiro com 12 pontos em 10 jogos. Mas o Atlético Goianiense e o Grêmio também tem a mesma pontuação atrás. E com um jogo aí a menos, esse Campeonato Brasileiro tá uma bagunça para acompanhar, porque tem time com 9, com 10, com 8, com 11 jogos. O campeonato tá muito louco, difícil de acompanhar. Mas o Corinthians venceu o Bahia que é o 16º colocado com 9 pontos e 10 jogos. O primeiro fora da zona, mas o Botafogo, que é o primeiro atrás dele, tem a mesma pontuação com um jogo a menos. E o Goiás, que é o 18º colocado, tem 8 pontos, um a menos que o Bahia, com 2 jogos a menos. O Goiás só tem 8 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Brasileirão tá difícil, porque se a classificação não é bem isso, porque tem times com jogos diferentes, eu acho que isso devia ser proibido, não devia acontecer um negócio desse, porque distorce a realidade do campeonato. Fica difícil pra gente acompanhar, fica difícil pro time saber qual é a real situação dele, porque o cara tem um jogo a menos, ele pode ganhar, ele pode perder. Pra mim tinha que ser todo mundo aí em pé de igualdade, todo mundo jogando na rodada com uma diferença máxima aí de 1-2 dias, que é time que joga no sábado e na segunda, mas tá tudo dentro da mesma data do campeonato. Mas enfim, é isso aí. Se vocês gostaram do formato do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder notificação. Dê um like no vídeo, vou tentar trazer mais vídeos aí de giros da rodada aí pra vocês, para informar vocês, vídeos bem curtos, bem simples, sem muita edição. Aquele abraço e até a próxima. Veja os outros vídeos que estão aparecendo aqui no card. Falhou!